Venham comigo até o Evangelho de João, capítulo 21. Como nós já lemos todo o capítulo no começo, eu quero ler com vocês o trechinho que vai do verso 15 até o verso 19. Em seguida oramos ao Senhor. João capítulo 21, a partir do verso 15, e assim nos diz o Senhor. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá, e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que abra o nosso entendimento, o nosso coração e fale conosco hoje. Senhor, nós nos aproximamos de Ti no nome de Jesus, no nome do Seu Filho Jesus. Celebramos o Senhor nessa noite porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi na direção dos seus discípulos, foi ao encontro dos seus discípulos, como foi a Pedro aqui, Senhor, nesse texto. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro hoje. O Senhor está vivo, o Senhor vive, o Senhor fala, o Senhor procura por aqueles que são seus. Portanto, venha ao nosso encontro, fale conosco, nos erga nessa noite, Senhor. Restaura-nos nessa noite pelo poder do Teu Espírito Santo, e que seja uma noite de graça ao ouvir a Tua voz no Evangelho. Em nome de Jesus nós celebramos o Senhor. Amém e amém. Um dos pregadores que eu mais gosto de apreciar quando leio os seus sermões, porque infelizmente não há nada gravado dele, é Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon foi um grande pregador e muitos o consideram o maior pregador do seu tempo, que foi ali na segunda metade do século XIX, ou até quase o findar do século XIX. Charles Spurgeon era um homem de grande capacidade quando se tratava de pregação. Ele tinha uma doutrina fiel, ele pregava o Evangelho com grande ousadia, era eloquente nas suas afirmações, era fervoroso à medida que conduzia sermões. E, deste modo, uma grande multidão se aproximava para ouvi-lo. Por vezes, chegaram a relatar que 10.000 pessoas foram até o tabernáculo metropolitano, que era onde o lugar onde Charles Spurgeon pastoreava. 10.000 pessoas iam até lá para poder ouvi-lo, ouvir os seus sermões, ouvir as suas pregações. Muitas pessoas se tornaram ministros ousados depois de ouvir os seus sermões, como J.L. Moody, um grande evangelista também. Então, pense num homem que era usado por Deus, um pregador de grande capacidade. Charles Spurgeon, além de ser um homem de grande capacidade, um grande pregador, também era um homem de crises constantes. Charles Spurgeon sofria de depressão, e uma depressão aguda que tendia a prostrá-lo mesmo. De fato, o que por vezes acontecia com ele é que ele deixava o ministério com regularidade para repousar e colocar a sua mente no lugar. Você consegue imaginar isso? Um pastor que prega de forma assídua, escreve livros, seus sermões vão para todos os lugares do mundo, mas às vezes ele precisa parar, por conta do esgotamento e por conta da sua confusão mental, que lhe colocava dúvidas inimagináveis, e ele parava, prostrado,
sem força, sem energia. Uma das coisas que dizem sobre Spurgeon, uma historieta que eu gosto bastante, é que certa vez, dentro desse contexto de depressão e crise ansiosa, Spurgeon deixou o ministério, e aqui, entenda deixar não como abandonar o ministério, mas como se fosse uma espécie de férias, para que ele pudesse novamente se recolocar. E Spurgeon, ele foi para uma pequena igreja, numa cidade lá da Inglaterra, e ficou um tempinho lá. Ele foi lá para poder visitar aquela igreja. Ele senta na parte de trás, de modo que ninguém consiga vê-lo, porque ele era uma celebridade praticamente. Ele precisava de ficar, não sendo visto, paparicado pelas pessoas. Então ele senta na parte de trás, assiste o culto normalmente, nessa crise depressiva que ele estava, e ouve a pregação, e depois do final da pregação, Spurgeon em lágrimas, imagina esse homem em lágrimas, esse homem exultante, ele corre na direção do pregador, e o abraça e o agradece, e fala: muito obrigado por esse sermão, porque agora eu confio, eu creio de novo que eu sou salvo pela graça, e de que o Senhor me chamou para o ministério. Esse homem estava com dúvida de que era salvo, e estava com dúvida de que Deus o havia chamado para o ministério. Charles Spurgeon, milhares de pessoas convertidas sob o seu ministério, um homem extremamente frutífero, com mais de 30 anos de ministério, estava sob esse tipo de declínio, dúvida e aflição grandiosa. Aquele pregador se vira para o Spurgeon e diz o seguinte: mas Senhor, eu acabei de pregar um dos seus sermões. Você consegue imaginar isso? Era um sermão escrito do Spurgeon, que ele pegou e pregou, sem perceber que Spurgeon estava lá. E ele prega aquele sermão. E quando ele fala isso para o Spurgeon, ele fala: não importa quem pregou esse sermão, não importa de quem é, mas agora eu realmente creio de novo que eu fui salvo pela graça e de que eu posso pregar. E Spurgeon ouviu verdades das quais ele já conhecia. Ele sabia do que se tratava, não tinha nenhuma novidade acontecendo ali naquele momento. Mas ele precisava que o Senhor Jesus fosse de novo, através de verdades antigas, na direção dele, e o erguesse, o levantasse, o motivasse, o colocasse para frente, porque ele estava frustrado. A verdade é que discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus, pessoas verdadeiramente salvas, convertidas, regeneradas, pessoas que experimentaram a obra do Espírito Santo na sua conversão, pessoas assim também têm crises. E pasme, são crises que envolvem questões emocionais, são crises que vêm prostrar pessoas por conta de conflitos existenciais, ou então crises por conta das circunstâncias, e crises por conta de pecados também. Cristãos genuínos também têm dificuldades com o pecado, que às vezes pode colocá-lo a perguntar: eu sou salvo? Tem jeito para mim? Eu posso pregar de novo? Eu posso servir de novo? Eu posso discipular alguém? Tem graça para mim? E eu quero convencê-lo hoje, nessa noite, de que tem. Você que é cristão e pecou, você que é cristão e tem desafios, dificuldades que o prostram e faz você duvidar de que o Senhor está contigo, a graça para você nessa noite, a graça para mim nessa noite, e é nisso que nós nos apoiamos. Nesse trecho que nós vamos percorrer hoje, nós vamos focar na biografia de Pedro, por assim dizer. O que eu quero dizer sobre a biografia de Pedro não deixará de ser um sermão expositivo. No entanto, assim como o texto dispõe uma grande ênfase aqui no apóstolo Pedro, nós também vamos dar algumas ênfases aqui no apóstolo Pedro, de modo que o tema do nosso sermão hoje é acerca da restauração do apóstolo Pedro. Eu quero convidá-los, antes de dar os pontos do sermão, a observar como esse texto enfatiza as circunstâncias da restauração de Pedro, antes de entrar em alguns aspectos mais precisos do sermão. No versículo 3 do capítulo 21, ou melhor, no versículo 1 do capítulo 21, nós temos a seguinte expressão aqui, logo no comecinho, uma expressão pequena: depois disso, Jesus se manifestou outra vez. Então, reparem a expressão, depois disso. Isso nos dá a ideia de um evento consecutivo, um evento que está acontecendo depois de algo anterior. Então, nós temos aqui a seguinte ideia: esse texto do capítulo 21 se conecta com o capítulo 20. Não é algo que não tem conexão. Portanto, não é um texto que possa ser lido sem considerar o que está presente ali no capítulo 20. E o que vem antes aqui no capítulo 20? Apesar de nós termos essa expressão aqui do versículo 30 ao versículo 31,
do capítulo 20 do Evangelho de João, falando sobre o propósito desse Evangelho, do porquê ele foi escrito, nós podemos dizer que o capítulo 21, ele sucede os eventos históricos e narrativos que estão no capítulo 20. Então, o que Jesus faz ali no Evangelho, no capítulo 20 do Evangelho de João, é depois que ele ressurge, ele vai ao encontro dos discípulos. Ok? Então Jesus ressurge, aparece ali para Maria, e a preocupação dele é procurar os discípulos, e é o que Jesus faz desde então. E como o capítulo 20 termina, por assim dizer, nesse aspecto histórico-narrativo das coisas que Jesus está fazendo após ressurgir, o capítulo 20 termina entre um diálogo acerca de Jesus e Tomé. O diálogo entre eles dois ali. E claro, existem muitas coisas que Jesus faz depois de ressurgir, antes de ascender aos céus. Porque a gente sabe, Jesus ressurge e depois vai à destra do Pai, vai para o céu nesse sentido. Por que ele não ressurge e vai direto? Porque ele tinha alguns propósitos para cumprir com os discípulos. E desde enviar o Espírito Santo, soprar sobre eles o Espírito, como aparece aqui no capítulo 20, desde dar algumas instruções a mais que eles precisavam ter e dar algumas palavras de encorajamento, Jesus também quer reparar, fortificar e restaurar a fé dos discípulos que estava comprometida. Esse é um dos propósitos de Jesus logo após ressurgir. E aqui com Tomé não é diferente. Eu não vou aqui ler o trecho para poder não ser exaustivo, mas o que acontece é que Tomé estava com certas dúvidas, e Jesus vai ao encontro de Tomé de forma muito pessoal, para sanar essas dúvidas de Tomé, para não deixar que ele ficasse com dúvida no coração, e mostrar para Tomé, olha só, eu ressurgi dentre os mortos. Ouça a minha voz, toque nas minhas feridas, veja as marcas da crucificação em mim. É o que Jesus faz com Tomé, para fortalecer a fé dele. Agora, nos eventos que se sucedem ao capítulo 20, e vão aqui no capítulo 21, nesse depois disso, Jesus continua nesse objetivo de restaurar, reparar e fortificar a fé dos discípulos. E nesse caso aqui, em relação a Pedro. Percebam comigo como o personagem, eu vou usar essa expressão aqui, mas é uma figura histórica mesmo, como o personagem Pedro é enfatizado em toda a narrativa do capítulo 21. No versículo 3, a ênfase que se dá aqui é da iniciativa de Pedro. Observem, versículo 3 do capítulo 21. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Ok, então o texto ele começa a partir de Pedro. Ok? E o texto continua dando algumas nuances de ênfase em Pedro. Verso 7 vai dizer acerca de Pedro ainda aqui. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Portanto, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica. Novamente, ênfase em Pedro. Depois dessas menções aqui dos nomes, logo no comecinho do versículo 1 e 2, nenhum nome mais vai ser mencionado, senão predominantemente o de Pedro e depois do discípulo que Jesus amava, que a gente sabe que era João. Mas a ênfase aqui repousa sobre Pedro. Novamente, no versículo 11, é dito o seguinte: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. Novamente, a ênfase repousando sobre Pedro. E do versículo 15 em diante, há considerando a narrativa, há um certo nível de extenso diálogo entre Jesus e Pedro. Portanto, isso justifica a ênfase que nós estamos dando em Pedro aqui nessa noite. O nosso sermão vai ter 2 pontos, depois dessa um pouquinho mais alongada aqui, panorama do que vamos fazer. O nosso sermão terá 2 pontos. O primeiro ponto é sobre o declínio de Pedro. E para que a gente fale sobre o declínio de Pedro, vamos precisar contextualizar algumas coisas. E o segundo ponto é sobre a restauração de Pedro. Eu quero convidar vocês a irem comigo nessa jornada. Ok, quem era Pedro? Pedro é um dos apóstolos do Senhor, um dos 12 apóstolos, e nós sabemos disso. Mas eu gostaria de pincelar para vocês aqui algumas coisas pertinentes ao significado de quem ele era. Logo aqui no começo, eu quero ressaltar com vocês um aspecto aqui de Mateus 10, versículo 2, que diz algo pertinente acerca de Pedro. Pedro era líder do colégio apostólico. Então, Pedro era líder do colégio apostólico.
Perceba o seguinte, aqui em Mateus capítulo 10, verso 2, diz, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e em seguida vem o nome dos demais apóstolos. A expressão em grego ali para primeiro é a expressão protos, e o sentido que ela tem é tanto de algo que começa com um primeiro mesmo, como também carrega o sentido de líder, liderança. Portanto, muitos interpretam que quando é mencionado que Pedro é o primeiro, não é apenas uma ordem de posição ali, mas de que Pedro era líder em relação aos demais apóstolos. E nós conseguimos perceber a atitude de Pedro aqui no Evangelho, aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, arrastando os demais apóstolos, quando a gente observa aqui o que ele faz. Ele, vou pescar, e todo mundo vai atrás dele, porque ele era o líder entre os apóstolos, era o primeiro mesmo. Jesus o coloca nesses termos. Depois é válido salientar de que Pedro era do círculo íntimo de Jesus. Jesus tinha 3 pessoas mais próximas dele no Evangelho, nos Evangelhos como um todo: Pedro, Tiago e João, e Pedro estava ali entre eles. Quando Jesus ia falar coisas que ele não poderia expor para todos, ele falava para esse círculo íntimo. Pedro estava ali. Depois, um outro aspecto importante é que Pedro faz as declarações mais importantes de todo o Novo Testamento. Por exemplo, Mateus capítulo 16, verso 16, respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração é importante. Jesus está perguntando aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos começam a dizer, dizem que você é João Batista, Jeremias e tal. E ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E diante do silêncio dos demais apóstolos, o apóstolo Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, tu és o Messias, tu és o aguardado Rei, prometido no Antigo Testamento, e que veio para cumprir essas profecias. Esse é o Senhor. Essa declaração é importante. Ali no capítulo 16 de Mateus, uma das coisas que Jesus vai dizer é o seguinte, olha Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Ou seja, você não chegou a essa conclusão porque você é inteligente ou porque alguém disse isso para você. Mas o meu Pai revelou isso para você. Isso nos dá a entender tanto a natureza da força da declaração de Pedro, do pilar para a fé cristã que essa declaração representa, como também um aspecto. Pedro era salvo e convertido mesmo. Nesse momento, neste evento, Pedro já era um discípulo regenerado ao ser chamado por Jesus. Ele já era salvo por Cristo, ok? Precisamos ter isso em mente. Outra declaração importante, encontra-se em João 6, verso 68, Pedro diz, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Declaração forte essa. Diante da debandada geral da multidão e de alguns discípulos sentirem-se ameaçados e até alguns discípulos deixarem Jesus, Pedro disse, eu estou contigo porque o Senhor tem as palavras do Evangelho. Essa é uma declaração importante e significativa também. Mais um pouquinho para frente, Pedro vai dizer, Pedro viu a transfiguração de Jesus, como está em Mateus 17. Eu não vou abrir aqui a passagem também, para que a gente não perca muito tempo nesses aspectos, mas em Mateus 17, Jesus Cristo é exaltado em glória, diante desse círculo íntimo dos discípulos, Pedro, Tiago, João, e ali eles veem a glória da divindade resplandecendo em Jesus. E ao mesmo tempo aparece Moisés e Elias e conversam com Cristo. Eles têm uma visão ali que eles nunca tinham tido acerca de Jesus. Jesus está em glória. E a voz do Pai se manifesta e diz o seguinte, este é o meu Filho amado, deem ouvido a Ele. Isso tanto confirma profecias do Antigo Testamento que diziam que o Cristo, o profeta prometido por Deus, deveria ser ouvido, quanto é uma declaração significativa de ouvir uma voz do céu, do próprio Deus, falando com eles, testemunhando acerca da pessoa de Jesus. Esse homem disse coisas extraordinárias. Esse homem viu coisas extraordinárias. Esse homem experimentou a obra da graça no próprio coração. Esse homem viu Jesus operar milagres. Esse homem deu passos na água, como ninguém nunca fez, apenas Jesus, em direção a Cristo. Claro, ele afundou e Jesus o resgatou, mas esse homem fez coisas que não se tinha feito antes, não se tinha visto antes.
Ele viu Jesus ressuscitar pessoas dentre os mortos. Ele viu ensinos e pregações em Jesus que nada o precede. E nem o que vem depois é comparável a isso. Que grandes experiências ele teve. Que grandes coisas ele viu. Que grandes coisas ele ouviu. Mas ainda assim, o que vai acontecer na trajetória de Pedro? Pedro vai negar a Cristo e ter um breve momento de desvio acerca da pessoa de Jesus. E quando eu me refiro breve, eu falo até em termos cronológicos mesmo. Foi algo que durou um instante, mas foi um breve desvio de Cristo. Foi um breve duvidar ali, um negar a Jesus. E depois de ter apresentado Pedro para vocês rapidamente, eu quero entrar agora no declínio de Pedro. Porque para que a gente pense em termos de restauração, como João 21 nos traz aqui, precisamos pensar sobre o que leva a essa situação de declínio em suas vidas. Ainda no Evangelho de João, capítulo 13, João 13, verso 36. Observe o texto aqui, João 13, 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Onde começa, portanto, o declínio de Pedro? Onde Pedro começa a cair? Pedro começa a cair na presunção. Pedro cultivava algo em si mesmo na relação com o Senhor que podemos chamar de autoconfiança. E na vida cristã, autoconfiança é combustível para a queda. Na vida cristã, confiar em si mesmo é combustível para cair logo em seguida. Confiar de que eu tenho a capacidade de permanecer. Confiar de que eu tenho a capacidade de me desviar do pecado. Ou tenho uma capacidade em mim mesmo de viver como a vida cristã, como deve ser vivida, te leva a cair quase que imediatamente. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro tinha muitas certezas sobre si mesmo. O que significava que Pedro não se conhecia. O que Pedro deveria fazer em circunstâncias como essas, até mesmo de acordo com o ensino de Jesus? Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ao lidar com o pecado, com a própria inclinação perversa de si mesmo, o que nós precisamos não é autoconfiança e determinação pessoal de que podemos por nós mesmos, mas dobrar o joelho em oração, sabendo que só o Senhor poderia livrá-lo deste momento de provação. Pedro cultivava autodependência e não dependência no Senhor, e era disso que ele precisava. Dependência no Senhor nessas circunstâncias. O que vem a seguir? Pedro trai a Jesus. Logo no capítulo 18 do Evangelho de João, como vocês podem observar ali no verso 17, depois do aviso de Jesus, observem João 18, verso 17. Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Agora vão comigo até o versículo 25. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. A negação de Pedro aqui tem um peso muito forte. Qual é a pergunta da mulher aqui? Você é discípulo dele? O que ele vai dizer? Eu não sou discípulo dele. Eu não estou associado a ele. Chegamos a dizer isso na reflexão de Páscoa. Não estou associado a ele. A minha identidade não está vinculada a ele. Eu não sou seguidor de Jesus. E essas expressões são fortes. Eu não sigo os ensinos de Jesus e nem sequer obedeço os seus mandamentos. Dizer que não é discípulo de Jesus é mesmo que confessar de que não sou cristão.
Imagine que alguém te pergunte isso no trabalho. Você é cristão? Não, eu não sou cristão. Mas vem à igreja regularmente, professa que crê. Imagine isso, é desse peso a declaração de Pedro. Ele está dizendo que não é alguém que está com Cristo. E Pedro não nega Jesus, ou que é discípulo de Jesus, apenas por aquilo que ele confessa, mas pelo modo como ele age. Em Lucas capítulo 14, eu quero que vocês vão comigo até essa passagem. Em Lucas capítulo 14, verso 26. Lucas 14, verso 26, observe o que Jesus diz: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e observe aqui, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora, observe o verso 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Pedro não cumpriu nada disso quando ele teve a oportunidade de fazê-lo. Pedro não amou a Cristo mais do que a sua própria vida, mas quando viu a sua vida ameaçada, o que ele faz? Ele abandona Cristo e preserva a sua própria vida. Pedro não esteve disposto a sofrer o sofrimento de cruz que Jesus fala aqui, que é prerrogativa de um discípulo, no verso 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pedro não renuncia àquilo que ele tinha, ou seja, a sua própria vida, por conta de Cristo. Então, perceba as características da traição de Pedro, tanto naquilo que ele disse, como no modo como ele se portou. Em geral, nós podemos dizer o seguinte: Pedro não tinha mais as prerrogativas de um discípulo, por aquilo que ele confessou e pelo modo como ele procedeu. É sério isso, não? É sério isso. Não estava agindo, se portando mais como discípulo. Isso é muito grave. Olha até que ponto Pedro foi parar para preservar a si mesmo. De fato, irmãos, de fato, queridos que hoje estão aqui, a autoconfiança na própria capacidade de permanecer não vai preservá-lo de pecar, pelo contrário, vai possibilitar a sua queda. Precisamos de Cristo para não pecar. E cristãos regenerados, discípulos como Pedro, poderiam chegar a esse ponto que Pedro chegou. Eu quero passar agora para a próxima parte, pensando na restauração de Pedro. E aqui é um momento de graça. Se nós pintamos um quadro de gravidade em relação às circunstâncias que Pedro veio a se meter, ao negar a Cristo, ou a tudo aquilo que foi representar a sua negação do discipulado de Jesus, agora existe graça para Pedro. Por mais que Pedro tenha desistido aparentemente ou temporariamente da sua caminhada como discípulo quando nega Jesus, Jesus não nega ou não desiste de ter Pedro como discípulo. Vou repetir isso aqui. Por mais que Pedro temporariamente tenha se desviado da sua carreira como discípulo, Jesus não se desvia ou não desiste de ter Pedro como seu discípulo. E é nisso que repousa a segurança cristã. É a primeira coisa que eu quero observar com vocês, voltando aqui para o capítulo 21 do Evangelho de João, que é onde se concentra a nossa exposição, é de que foi iniciativa de Jesus esse contato com os discípulos. Partiu de Jesus e ir até Pedro a fim de poder restaurá-lo. Isso é importante para que a gente entenda. A nossa restauração, ou basicamente a nossa restituição e restauração na graça, é sempre iniciativa divina. É sempre algo que começa em Deus. Isso por duas razões. Primeiro, porque nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos ter a iniciativa de buscar a Deus como Ele deve ser buscado. Segundo, por um outro aspecto. E esse aspecto é o seguinte: Deus está mais interessado na nossa restauração do que nós. E não significa que nós não desejamos por isso. Então, esse discípulo que veio a cair deste modo, tem um Senhor ou um mestre que deseja mais a restauração dele do que ele mesmo. E aqui eu quero pensar com vocês no seguinte aspecto. Às vezes temos a impressão, seja quando pecamos, seja quando estamos em circunstâncias difíceis da nossa caminhada cristã, de que existe um céu bronzeado, existe um Deus indisposto,
e de que talvez eu precise me corrigir muito, fazer muitas coisas, a fim de que esse Deus se torne favorável a mim após o modo como eu venho agir, como se Deus fosse responsivo. Mas é Deus que está buscando a nossa restauração. É Deus que está basicamente criando os caminhos para nos acessar e nos trazer de volta. E entenda, aqui eu falo não apenas para aqueles que não professam a Jesus e, portanto, não podem se voltar para eles, mas também falo para cristãos que passam por desafios com o pecado em suas vidas e que precisam que o Senhor os restaure e os levante. Portanto, iniciativa do Mestre, ponto de partida do Mestre. Outro aspecto importante aqui na restauração de Pedro é de que Jesus reconstrói o chamado de Pedro para segui-lo nessa narrativa. Jesus reconstrói o chamado de Pedro para segui-lo nessa narrativa. Se vocês observarem aqui, eu vou fazer um comparativo com vocês, a partir do verso 5 do texto que estamos abordando, observe que diz: Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Agora observem comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 4 ao verso 11. Lucas 5, verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Que bela reprodução Jesus faz aqui, após ressuscitado dentre os mortos. Jesus repete a ocasião do chamado de Pedro para dizer o seguinte: você se perdeu, eu te chamei, você se perdeu, mas eu te chamo de novo. Nós somos ovelhas de um Cristo, nós somos o tipo de ovelhas desse Cristo que estão sempre a tropeçar ou sempre sujeitos a enfraquecer. Mas nós temos um mestre que está sempre disposto a chamar. Nós temos um mestre sempre disposto a recomeçar. Nós temos um mestre sempre disposto a continuar, favoravelmente disposto na nossa direção, mesmo que nem sempre seja essa a nossa força, ímpeto e capacidade. Nós temos esse mestre. Jesus reconstrói o ambiente. Jesus teatraliza o mesmo cenário para seguir o seguinte, para dizer o seguinte: você ainda é o meu discípulo. Eu te chamei e você é meu. Por mais que Pedro tenha fracassado. Queridos, nós somos discípulos tendenciosos a fracassar. Fracassar ministerialmente, fracassar moralmente, pode ocorrer até com discípulos de Jesus. Apesar de que sempre vai haver arrependimento, sempre vai haver reparação na vida de discípulos de Jesus, mas também podem cair, como Pedro demonstra aqui. Mas o que acontece é que Jesus sempre vai reerguer os seus discípulos. Logo em seguida,
aqui no versículo 9 ao verso 10 do capítulo 21 de João, e aqui retornando ao capítulo 21 de João, observe como Jesus continua a demonstrar graça, e graça abundante. Versículo 9, verso 10. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Sabe que, observe, parece um detalhe bem pequeno que está acontecendo aqui. Mas Jesus havia pegado um peixe, Jesus havia pegado pão e preparou um banquete para os discípulos. O que a gente tende a entender? Beleza, Jesus está ressuscitado entre os mortos. Então quem colocou aquele banquete ali foi os anjos. E Jesus sentou ali para poder comer com os discípulos. Eu, quando era criança e li essa passagem a primeira vez, eu imaginei isso. Mas não é essa a ideia. Jesus ressuscitado entre os mortos tem um corpo, mas um corpo incorruptível, um corpo de glória. E ele preparou esse banquete. Mas perceba uma coisa, ele está preparando o banquete para traidores, como Pedro e os demais que se dispersaram quando as coisas apertaram para Jesus. Vocês se lembram que todos fugiram diante da perseguição que Jesus estava sofrendo? Quando Jesus estava sendo levado para a cruz, todos os deixaram. E ele afirma isso aqui no Evangelho. Mas Jesus trata os seus discípulos como se nada disso tivesse acontecido, porque ele é um Deus de disposição graciosa na direção dos seus discípulos. Ele é um Deus de disposição de amor na direção dos seus discípulos. Então, por mais que eles tenham fracassado em caminhar com Ele, o Senhor graciosamente os traz de novo para o ambiente da comunhão. Observe, sentar-se para comer com alguém, tanto hoje como naquela época, é desfrutar da companhia desse alguém. Quando você chama seu amigo para comer, vocês não vão apenas desfrutar da refeição, vocês poderiam fazer sozinho, mas vão ter comunhão. Um momento de compartilhamento e amizade. Inclusive, o compartilhamento não é apenas da presença na hora de comer, mas eles têm uma troca ali. Os discípulos trazem um peixe para poder comer com Jesus também. Então, eles estão no estado de comunhão com Jesus, aí nesse momento. Então, percebam, iniciativa graciosa de Jesus. Jesus reconstrói o ambiente para poder reparar a consciência de Pedro. E agora Jesus está tendo comunhão com seus discípulos. A iniciativa da comunhão com ele. Em seguida começa o diálogo entre Pedro e Jesus, a partir do verso 15. Me acompanhem, por favor. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus agora reconstrói a confissão de Pedro. Se vocês lembrarem aqui no texto que nós lemos em João capítulo 18, por quantas vezes Pedro é perguntado e responde que nega ser discípulo de Jesus? Por 3 vezes. Agora, por 3 vezes, Jesus pergunta: você me ama? E Pedro afirma: eu te amo. O que nós precisamos entender a partir daqui? Jesus está dizendo para Pedro, através desse ato, que a disposição pecaminosa dele anteriormente é passado. Não que não possa servir como aprendizado, mas é passado no que se configura na relação entre Jesus e Pedro. Pedro, definitivamente, isso passou. Você não é mais o homem para mim que me negou 3 vezes. Você para mim, Pedro, agora é o homem que afirma 3 vezes que me ama. Jesus reconstrói também as falas de Pedro e não apenas repara o ambiente da consciência de Pedro. Que grande graça de Jesus aqui. Jesus não está constrangendo Pedro, Jesus está dando a oportunidade de Pedro se refazer aqui, ser reparado. E glória a Deus por isso. Se vocês observarem, sempre depois que Pedro afirma que ama Jesus, Jesus diz o seguinte para ele: então apacente as minhas ovelhas. Isso é sinônimo de aceitação. Pedro, você me ama? Eu te amo. Beleza, eu concordo com isso. Então apacente as minhas ovelhas. É o que Jesus está dizendo. É o que basicamente quer significar. Então, quando
Jesus diz, apacente as minhas ovelhas, dá um imperativo para Pedro, ele está concordando com a fala de Pedro, de fato, você me ama, então vamos lá, vamos seguir daqui por diante. E além disso, Jesus está restaurando Pedro ministerialmente. Pedro poderia pensar em si mesmo o seguinte: olha só, eu não posso mais pregar. Como eu vou dar testemunho de Jesus se eu não cumpro mais as prerrogativas de um discípulo? Como eu vou falar do Senhor se eu neguei o Senhor? Olha a mácula e a mancha que está na minha vida e no meu ministério. Alguns estudiosos, por exemplo, chegam a argumentar que quando Pedro se dispõe a ir pescar, é porque ele estava desistindo da carreira de pregador e o apóstolo, algo assim. Eu não chego a esse ponto não, entendeu? Apesar de alguns afirmarem esse tipo de coisa. Mas é pertinente pensar de que o imperativo de Jesus para Pedro o reconstrói na sua própria condição ministerial. Irmãos, por vezes nossos ministérios podem fracassar, e isso realmente pode acontecer. Seja em qual área que você se envolva nesse sentido. Às vezes ele pode se frustrar e não ir à frente, ou não produzir tantos frutos, mas isso não significa de que talvez Jesus não tenha uma proposta de reconstrução e de refazer a coisa, e de fazer com que a coisa possa ir adiante daqui por diante. Jesus pode refazer isso também. Então, Jesus repara Pedro como um ministro do Evangelho, e Pedro agora pode pregar com ousadia. Mais para frente, no versículo 18, observe: em verdade lhe digo, no versículo 18 aqui, em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá, e o levará para onde você não quer ir. O estudioso do Novo Testamento, D.A. Carson, que é um cara que tem um doutor em Novo Testamento, que tem um comentário muito importante sobre João, muito significativo, ele vai dizer que a expressão estender as mãos, naquela época, naquele contexto, era equivalente, era sinônimo de cruz. Portanto, estender as mãos pode nos soar desta maneira aqui. Mas quando o texto nos fala estender as mãos, segundo esse estudioso do Novo Testamento, ele quer dizer isso aqui. Ok? Então, o que Jesus está dizendo? Olha só, Pedro, eu também estou reparando a nossa trajetória para que você possa sofrer pelo meu nome de novo. Então, sim, ao Evangelho de graça, Deus reconstrói Pedro na caminhada aqui, mas Deus reconstrói Pedro que fracassou no discipulado para que seja discípulo. E discípulo carrega a cruz, discípulo sofre por Jesus. Então, a reconstrução que Deus faz, que Jesus faz na vida de Pedro, além de livrar do estigma da culpa passada, além de perdoá-lo de todos os pecados, agora vem impeli-lo como imperativo, como uma ordem para que ele siga. Pedro, sofra. Você vai sofrer pelo meu nome. Eu te restauro para que você seja perdoado, para que a nossa comunhão esteja ok de novo, mas para que também você sofra pelo meu nome e tome a sua cruz. Pedro fracassou em tomar a cruz quando negou Jesus, mas agora Jesus dá a Pedro uma nova possibilidade de tomar a sua cruz e ir adiante dele, de tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Tomar a cruz para seguir a Cristo é sofrimento, mas é muito longe de ser algo que é desonroso para nós. Pelo contrário, é honra, é precioso para nós. E Jesus está restaurando a Pedro nessa condição. Então perceba, iniciativa reparadora de Jesus, Jesus concedendo comunhão a eles, Jesus reparando ao estado de consciência de Pedro, reconstituindo o cenário do seu chamamento. Jesus basicamente reconstruindo o diálogo da negação para que Pedro se afirme como alguém que ama Jesus. Jesus devolvendo a Pedro o ministério. Jesus também reparando as circunstâncias do discipulado. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus da Bíblia, um Jesus de graça. Suas ovelhas tropeçam, suas ovelhas são falhas, mas ele, como bom pastor, resgata essas ovelhas e as traz para si mesmo. Isso não é uma circunstância pessoal para Pedro apenas, mas Jesus aplica isso para os seus discípulos. Há alguns trechos de João que eu quero ler com vocês. Observem em João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora.
E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Esse é basicamente o procedimento de Jesus com seus discípulos. Ele não vai perder quem é dele. Você está em Cristo, você pertence a Jesus, você é discípulo de Jesus, você não vai ser perdido por ele. E ele é muito capaz e eficiente no que se propõe a fazer. Portanto, se ele diz que não perde, ele não vai perder. Mais para frente, em João capítulo 10, verso 26 e 27, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. E mais para frente no trecho vai dizer o seguinte: e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode nos arrebatar das mãos de Jesus Cristo. É como diz logo em seguida do verso 27, ninguém pode nos arrebatar das mãos de Jesus Cristo. Não podemos ser perdidos das mãos dele. Faz parte da missão de Jesus manter-nos seguros até o fim. Há uma doutrina, dentro do contexto dos 5 pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Os 5 pontos do calvinismo é basicamente uma organização temática que tenta explicar a visão calvinista acerca da doutrina da salvação. E a perseverança dos santos fala acerca de todo aquele que é eleito e salvo por Cristo perseverar até o fim e não se desviar do caminho. E eu creio muito nisso. Isso é definitivamente verdadeiro. Mas eu talvez só fosse reformular o nome desse ponto do calvinismo. Ao invés de perseverança dos santos, eu diria a persistência de Deus. E por quê? Porque a nossa segurança até o final repousa no fato de que Deus está sempre a nos buscar. Jesus está sempre a persistir em nós, como persistiu em Pedro e foi até o final com ele. Como disse esses trechos que nós lemos aqui, Jesus está sempre em persistir em nós e por nós até o final. Querido, que você tenha segurança hoje nesses termos. Creia que o Senhor vai preservá-lo até o final. Você caiu ou está em um estado depressivo, onde não consegue agir adequadamente na fé, ou está com tristezas e dificuldades na caminhada, ou está com os passos comprometidos por alguma razão, seja ela qual for, seja ela qual seja, Jesus Cristo te ergue e segue com você até o final. Jesus Cristo levanta seus discípulos, repara as dificuldades do seu coração, para que continuem a caminhar. E nós sabemos qual foi a trajetória de Pedro daqui por diante. Talvez um dos maiores pregadores que já houve. Pedro prega um sermão em Atos dos Apóstolos, 3.000 pessoas se convertem. Pedro, cheio do Espírito Santo, passa por diversas dificuldades e encara quem aparece no caminho dele para persegui-lo acerca da sua fé e permanece firme, não se desvia, não desvia o olhar. Apesar de sentir temor, ele não desiste e sempre confessa a Cristo publicamente agora, sem receio. Jesus Cristo pode fazer isso conosco também, simplesmente pelo seu ato de graça, de ir conosco até o final. Eu quero orar com você, pedindo para que o Senhor nos repare, nos restaure e fortifique o nosso coração. Pai, ouça-nos em nome de Jesus. Por tua graça, Senhor, ouça-nos. Nós sabemos que a iniciativa é tua, a graça é tua, Senhor. Senhor, conceda-nos a convicção hoje de que há um Cristo que persiste em nós, de que há um Cristo que nos busca, há um Cristo que pode reparar discípulos e seguidores de Jesus hoje aqui, que pode refazer a nossa caminhada, pode nos conceder poder para pregar de novo. Senhor, que confiemos nesse Cristo, abracemos Ele pela fé e possamos ir até o final com Ele. Pai, por favor, assim como o Senhor em Cristo fez por Pedro, que o Senhor faça com muitos de nós hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém.